Shri Ganeshaya Namaha. Olá a todos, eu sou o Vallabha Wesley e hoje eu quero abordar um assunto muito importante e também não muito bem compreendido pelas pessoas em geral, que é a questão da diferença entre o cálculo sideral e o cálculo tropical. Muitas pessoas, quando conhecem a astrologia indiana, a astrologia védica, elas então calculam o seu mapa e percebem que o mapa é diferente, que as posições mudam, mas não entendem muito bem o motivo por trás dessa mudança, porque que na astrologia védica se utiliza um sistema diferente, né? Qual sistema estaria certo, qual faz mais sentido. Então, isso é o que eu vou abordar hoje nesse vídeo breve. No caso, quando a gente vai fazer uma leitura astrológica, o que levamos em consideração é a posição dos astros no momento do nascimento de uma pessoa, no caso a pessoa que está se consultando, do ponto de vista do local onde aquela pessoa nasceu. Então é como se nós voltássemos no tempo para aquele momento exato, naquele local onde a pessoa nasceu e fotografássemos o céu e a posição de cada um dos astros. Então isso é o que é analisado. Só que existem vários sistemas de cálculo que vão dizer qual era essa posição. Então, basicamente vai existir o sistema tropical e o sideral, a grosso modo, como sistemas diferentes. Os astrólogos aqui no Ocidente usam o sistema tropical e os astrólogos védicos, em geral, usam o sistema sideral. Então, eu vou usar como exemplo o mapa do Adolf Hitler e vou explicar para vocês por que eu vejo mais sentido no cálculo sideral e não no cálculo tropical. E aí fica a critério de vocês considerar o que faz mais sentido, né? Qual é a técnica que tem mais lógica. Então, se nós pegarmos o mapa tropical dele, basicamente, então obtemos o ascendente na constelação de Libra, depois disso temos a Lua e Júpiter ocupando o signo de Capricórnio. Temos Mercúrio ocupando o signo de Áries. O Sol, Marte e Vênus ocupando o signo de Touro. E Saturno ocupando o signo de Leão. Basicamente, assim estava o céu no momento em que ele nasceu. Correto? Mas se nós voltarmos no tempo e observarmos o céu, será que essa era a posição visualmente real dos astros? Então, o que pode sanar essa dúvida para a gente é um software de astronomia. O software de astronomia ele permite a gente ver como estava o céu naquele horário, daquele local,
naquela data. E, bom, então aqui eu já coloquei os dados de nascimento do Hitler. Coloquei a data, o horário, coloquei também o local. E aqui temos o céu de nascimento dele. Então, é importante perceber, primeiro, que os astros, eles se movimentam dentro de uma faixa específica no céu. Essa faixa é o chamado cinturão zodiacal. Então, por que a gente não leva em consideração essas outras constelações que estão ao redor? É porque o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno não transitam essas constelações. Eles vão transitar uma faixa específica do céu. Eles às vezes vão um pouco mais ao sul, às vezes eles vão um pouco mais ao norte, mas eles sempre vão transitar o chamado cinturão zodiacal, que é essa faixa aqui do céu. Então, aqui ao leste fica o ascendente. O ascendente é essa porção. Nós vemos que as constelações elas têm uma diferença visual de tamanho, mas todas elas, na consideração astrológica, vão ter a mesma extensão de 30 graus. Então, Libra é uma constelação mais curta, Virgem é mais longa, Leão também, mais longa. Enfim, então, quando Hitler nasceu, a constelação de Libra estava aqui no ascendente. O ascendente ele se refere justamente à subida, à ascensão, o ponto onde tudo surge, tudo faz esse movimento de subida no céu. Os astros e as constelações, os signos, né? Então nós temos aqui Libra no ascendente. Aí seguindo a sequência das casas, então aqui nós temos, depois na casa 2, o signo de Escorpião. Não tem nenhum astro ocupando Escorpião. E agora, aqui vemos em Sagitário, vejam só. Então, Júpiter e a Lua ocupando Sagitário no momento em que ele nasceu, do ponto de vista astronômico, sideral. Ou seja, aqui eles estão em Capricórnio, aqui eles estão em Sagitário, certo? Então, na astrologia védica, no mapa sideral do Hitler, o que a gente leva em consideração é que ele tem a Lua e Júpiter em Sagitário, não em Capricórnio, por exemplo. Então, Capricórnio aqui, ó, está vazio. Aquário também, não tem nenhum astro em Aquário. Em Peixes, né, essa constelação. Então vemos aqui uma concentração de astros nessa região. Mercúrio nessa transição entre Peixes e Áries, que acaba correspondendo ao signo de Áries. Então ele tem Mercúrio em Áries. O Sol aqui claramente dentro da faixa da constelação de Áries. Marte também e Vênus também. E a constelação de Touro, vazia. Então, se observarmos o mapa tropical, o Sol estaria em Touro, Marte em Touro e Vênus em Touro. Então, não corresponde. Depois disso, temos aqui o signo de Gêmeos, a casa 9, também vazio. Aí temos aqui o signo de Câncer, a casa 10, o meio do céu, e Saturno em Câncer, ou seja, também muda. No caso, no mapa tropical, Hitler tem Saturno em Leão.
em que nós vemos que Saturno está em Câncer, a constelação de Leão vazia, e a constelação de Virgem vazia. Enfim, então voltamos aqui para o ponto inicial. Basicamente, essa é a diferença. O mapa tropical não corresponde à posição que observamos no céu. A astrologia, no passado, sempre foi uma ciência praticada em conjunto com a observação astronômica. Ou seja, os astrólogos se baseavam no que eles observavam no céu. Hoje, o mapa tropical não vai corresponder ao que é observado no céu. E o que faz mais sentido? No meu ponto de vista, faz mais sentido considerar o que a gente observa astronomicamente. O mapa tropical hoje ele se tornou um mapa virtual. Ele não reflete. E isso é um exercício que eu recomendo. Vocês podem fazer usando o mapa natal de vocês. Pega lá o horário em que vocês nasceram, a data, o local, coloquem em algum software de astronomia e comparem com o mapa astral de vocês, tropical, é o que vocês conhecem aqui no Ocidente. Vocês vão ver que não faz sentido. Não faz sentido. E é um exercício excelente. Esse exercício de entender o céu, observar o céu, mesmo que seja do software de astronomia, para vocês entenderem qual é a lógica da astrologia. Isso é algo extremamente importante. O céu é o nosso professor, enquanto estudantes de astrologia. E esse é o motivo pelo qual muitos astrônomos não levam a astrologia a sério. Justamente porque o mapa tropical não corresponde ao que é observado no céu. Não corresponde, simples assim, como podemos ver aqui. E é isso. O meu intuito ao fazer esse vídeo é puramente educativo e também reflexivo. Não é para gerar nenhum tipo de polêmica, mas é para quem tem interesse por astrologia entender qual é essa diferença e pensar no que faz mais sentido, certo? Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima.